Bem-vindos a mais um episódio do Momento Crítico. Não era dessa forma que eu queria fazer um episódio sobre o Robert Redford, mas eu me senti obrigado, já que ele nos deixou há pouco tempo. É um verdadeiro herói do cinema americano da década de 70 em diante. Antes de começar, não deixem de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E eu tenho que falar também do meu livro, Momento Crítico, que conta com diversos diretores, são 35 diretores, 3 críticas para cada diretor. Robert Redford, além de um grande ator, foi um diretor importante também, vencedor do Oscar. Não está no livro, mas vários de seus parceiros de carreira de Nova Hollywood estão lá. Vamos pro vídeo. Robert Redford nasceu em 1936 na Califórnia, em uma família de classe média. Filho de pai contador e mãe dona de casa, cresceu em Los Angeles, onde conviveu desde cedo com as contradições do sonho americano. Um tema que mais tarde se tornaria recorrente em sua obra como ator e diretor. Após um início conturbado na universidade, Redford foi estudar pintura em Paris e Nova York. Mas foi na American Academy of Dramatic Arts que se voltou ao teatro e à atuação. Estreou na Broadway nos anos 50 e logo migrou para a televisão e o cinema. Seu primeiro grande trabalho na sétima arte veio com Barefoot in the Park, de 67, ao lado de Jane Fonda, mas foi em Butch Cassidy and the Sundance Kid, com Paul Newman, que se consolidou como ícone de uma nova geração. A partir daí, construiu uma carreira marcada por uma presença impressionante nas telas e, mais tarde, por uma abordagem autoral atrás das câmeras. Seu estilo é frequentemente descrito como contido e carismático, mas também engajado. Muitos de seus filmes lidam com temas como ética, integridade e crise de identidade americana. Não à toa, seu nome costuma ser associado a figuras como Sidney Pollack, Alan J. Pakula e George Roy Hill. Cineastas que exploraram questões sociais dentro de uma moldura clássica e elegante. Robert Redford é um verdadeiro astro, um dos últimos grandes astros do cinema americano. Eu costumo dizer que o Brad Pitt é uma espécie de Robert Redford piorado, até pela aparência, o carisma, o ar de galã, mas ele não tem a mesma versatilidade, nem a mesma presença, pelo menos na minha opinião, de tela. E o Robert Redford trabalhou com diretores interessantíssimos, como eu disse anteriormente, filmes como 3 Dias do Condor e Todos os Homens do Presidente. São filmes que mergulhavam numa questão política e de conspiração muito forte na década de 70 dos Estados Unidos. E ele vivia esses filmes, esses personagens com uma frieza, mas ao mesmo tempo com uma personalidade muito intensa, que também foi importante em filmes como The Sting e Butch Cassidy and the Sundance Kid, que são filmes mais divertidos, vamos dizer assim, e que dependem mais do carisma dele, e a dupla dele com Paul Newman é icônica em ambos os filmes. E Robert Redford também dirigiu alguns filmes. Em seu primeiro filme como diretor, se chama Ordinary People, ele venceu nada mais nada menos que Martin Scorsese, que estava disputando com o Toro Indomável. E por mais que seja uma vitória controversa, é, na minha visão, justíssima, porque Ordinary People é uma obra-prima de um diretor que, mesmo iniciante, tinha convicção do que estava fazendo e dos temas que queria abordar. And the winner is Robert Redford. Sidney Pollack entende os mistérios das montanhas. Em Jeremiah Johnson, ele observa um homem cansado da vida em solo baixo que decide se tornar um montanhês. O silêncio é ambíguo, pode representar plenitude ou prenúncio do caos. Johnson mal consegue pescar um peixe com as mãos, e sua trajetória é sobre ser engolido pelo novo ambiente. Os planos gerais, o zoom out, revelam a magnitude das paisagens, expondo o verdadeiro tamanho dos homens que ali habitam.
Nas montanhas as relações são passageiras e a solidão é regra. Apegar-se às pessoas e aceitar a dor, porque a natureza sempre cobra. Johnson ganha respeito de seres de diferentes etnias e temperamentos. Sua voz calma e o modo de se portar traduzem o cansaço de quem desistiu das incertezas urbanas. No caminho, encontra um garoto mudo e uma esposa indígena, presentes que o destino impõe. Com o tempo, os três formam uma família. A comunicação se dá por gestos e olhares, e o afeto surge entre o silêncio e o trabalho diário. A trilha suave, o sorriso do garoto, os zooms que aproximam os rostos, tudo indica que Johnson encontrou a plenitude que buscava. O retorno aos primórdios é a única forma de alcançar o estado de graça. A violência desperta o lado selvagem do protagonista, e o homem em paz dá lugar ao homem em guerra. O vazio pelas mortes pesa em seu rosto resignado. Agora sua jornada é sobre vingança e sobrevivência. Jeremiah Johnson é um espetáculo visual e meditativo. Redford carrega o filme com a serenidade de quem não precisa falar para ser expressivo. É o retrato rebelde mais idílico possível. Jeremiah Johnson foi um dos filmes em que Robert Redford colaborou com Sidney Pollack, uma parceria que rendeu alguns Oscars ao diretor. É um filme que não poderia ser mais da nova Hollywood. Ele foi lançado em 1972 e é o que se pode chamar de western revisionista, pelo menos uma parte dele. E ele tem esse caráter rebelde, mas ao mesmo tempo idílico, que é justamente sobre o que é o filme, que é a fuga de um homem do meio urbano, que ele decide viver nas montanhas e abraçar o lado humano mais puro possível. É um retorno à primitividade máxima, e dessa forma ele alcança tanto a plenitude, que o homem urbano não consegue, mas ao mesmo tempo a selvageria também. Então é um filme de uma poesia muito de seu tempo e que dialoga muito também com questões que ainda são importantes. Criou o Festival de Sundance quase por acaso, isso porque inicialmente era como uma oficina para jovens cineastas, e hoje é o maior festival de cinema independente dos Estados Unidos. Recusou o papel de Benjamin em A Primeira Noite de um Homem. Mike Nichols queria Redford para o papel, que acabou com Dustin Hoffman. Quase foi astronauta em 2001, Odisseia no Espaço. Stanley Kubrick considerou Redford para o papel principal de 2001, mas o estúdio achou melhor escalar um ator menos famoso. Aqui uma playlist com 7 filmes imperdíveis de Robert Redford. The Sting, Jeremiah Johnson, Always Lost, The Candidate, Brubaker, The Electric Horseman, Sneakers. Espero que tenham gostado desse episódio importante pro Momento Crítico, pro 7x7. Robert Redford é um nome fundamental na história do cinema norte-americano, de Hollywood. E tenho que convidar vocês novamente, por favor, que sigam o canal, esse canal que só cresce graças a vocês. Se inscrevam, não esqueçam de ativar as notificações e, claro, também de comprar meu livro Momento Crítico, que em novembro tem Black Friday, tá chegando o Natal também. Para quem gosta de cinema, para quem não conhece nada de cinema, que eu duvido que seja o seu caso, é imperdível. Até o próximo vídeo.